Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Bionat. Como sempre, é um grande prazer, uma grande honra receber todos vocês nessa transmissão ao vivo. E hoje preciso falar que, além do nosso público cativo, aí temos também participantes, aí, telespectadores da Argentina, de Cuba e do Peru. Olha que prestígio que está essa live, hein? E hoje nós também vamos aqui falar sobre um assunto bem interessante, que é como melhorar a eficiência dos fungos entomopatogênicos. Lembrando que essa live está sendo patrocinada pela Bionat Soluções Biológicas com o apoio da Exalc USP. Quem já conhece a live sabe como é que funciona, mas quem está vindo pela primeira vez eu vou explicar então. Ela é dividida em duas partes. A gente tem primeiro uma apresentação aí com a nossa convidada, a nossa palestrante, e depois disso a gente abre para perguntas. Então é um momento muito importante para vocês aproveitarem aí, enviarem suas dúvidas, mas a gente também gosta de receber comentários e ouvir de onde vocês são, o que vocês estão achando das lives. Se vocês quiserem, inclusive, sugerir algum assunto, pode mandar também, aproveita esse momento, tá? É só usar a plataforma aí para mandar essas dúvidas, sugestões, críticas. Estamos abertos a comentários, ok? Então, como sempre, eu vou dar boa noite aí para os meus companheiros, meus moderadores. Boa noite, Luciano de Gisse, que é o diretor da Bionat, tudo bem? Tudo bem, muito boa noite, Patrícia, boa noite, Pacheco, boa noite, Dr. Marcos. Hoje estamos na nossa 8ª live, né? Que maravilha. Vamos lá, vamos em 8ª frente. live, olha só, 8ª vamos em live. frente. Como passa, né? Vamos lá. Rapidinho, né? Parece que a gente começou ontem, né? Mas estamos indo. Muito Boa rápido. noite, William Pacheco, gerente de projetos da Bionat, como vai? Tudo bem, Patrícia? Boa noite a todos, boa noite, Luciano, Marcos, boa noite ao público que está já presente. Pois é, já estamos aqui na 8ª live e sempre com assuntos muito importantes. Hoje a gente vai ver que os fungos são muito importantes no controle biológico, né, no manejo, mas tão importante também é saber usá-los, né? Aplicar ele direitinho. E é isso que nós vamos ver hoje. Sintam-se à vontade para perguntar e vamos em frente. Boa noite, Dr. Marcos Consesc, pesquisador da Bionat, como vai? Tudo ótimo, Patrícia, boa noite. Boa noite, Luciano, boa noite, Pacheco. Boa noite, telespectadores, né? Sejam todos bem-vindos. Aproveite essa live, vai ser excelente. Muito obrigada, pessoal. Então, daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouco. E antes de começar, como sempre, a gente vai abrir aí para entender e conhecer um pouquinho melhor a Bionat, a patrocinadora dessa live. Vamos ver? Na natureza existe muita vida. Vida que se renova e se equilibra naturalmente. O controle biológico natural está presente aqui. Bionat. Essa é a última palavra quando o assunto é o controle de pragas e doenças no campo. Sua estrutura está pronta para realizar todos os processos na produção de micro-organismos para o controle biológico. Possui equipe altamente capacitada com agrônomos e biólogos que dominam a tecnologia. É a qualidade de uma estrutura exclusiva e o alto nível técnico, produzindo inovação para o campo e melhorando a produtividade sem agredir o meio ambiente. Bionat. Soluções biológicas. O resultado vem naturalmente. É isso aí, assim a Bionat, o resultado vem naturalmente. Bom, mas vamos apresentar então a nossa convidada dessa noite, que é a doutora Celeste Paola D'Alessandro. Ela possui graduação em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Nacional de Mar del Plata, na Argentina. É doutora em Ciências Naturais pela Universidade Nacional de La Plata, também na Argentina. Desde 2011 é pesquisadora na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, da USP, e a partir de 2017 passou a atuar na unidade da Embrapi, a Exalc, na área de gestão de projetos de inovação, junto com as empresas do agronegócio brasileiro. Além disso, tem experiência na área de microbiologia e entomologia agrícola, com ênfase no controle biológico, produção massiva de fungos entomopatogênicos
e desenvolvimento de bioprodutos para o controle de insetos, pragas e doenças. Doutora Celeste, assunto mais do que interessante, né? Boa noite, Patrícia. Boa noite, pessoal que está assistindo aqui. Boa noite, Marcos, William e Luciano também. Obrigada pelo convite. E eu estou aqui para poder passar o que sei um pouco de fungos, o método de aplicação e tentar falar mais devagar para meu portunhol não puxar um pouco, né? Mas tá ótimo, doutora. Por enquanto tá tudo ótimo. Fica à vontade, então. Pode seguir com a sua apresentação. Muito obrigada. Ótimo. Então, pessoal, eu vou começar um pouco a falar sobre como melhorar a eficiência dos fungos entomopatogênicos. Isso foi um tema que eu acho que, para as pessoas que trabalham com fungos, é bem importante. Então, vamos começar primeiro por que são os fungos entomopatogênicos, né? Todo mundo fala entomopato, o quê? O que é isso? Essa palavra é bem chata, né? Então, entomo se refere ao que são insetos e patogênico tem a referência de patógeno. Então, a gente está trabalhando, e vou apresentar agora, os fungos, que são micro-organismos capazes de infectar diferentes espécies de artrópodos, desde aranhas e a grandes gêneros da família de insetos também. Esses fungos ocorrem naturalmente no ecossistema, né? Tanto no solo como nos insetos. E aí, geralmente, desenvolvem um processo que se denomina epizootia, onde os insetos, em um momento determinado, são todos infectados por um fungo. Esse processo é muito comum, né, em fungos, e ocorre naturalmente. Então, o que fez o ser humano, na realidade, é aproveitar dessas ferramentas da natureza, né, para poder desenvolver um produto a base desses fungos, né, para controle de pragas. Mas, a diferença da maioria dos produtos biológicos de micro-organismos, né, os fungos infectam pela cutícula, né, pelo tegumento. Então, um processo diferente que acontece com as bactérias e com os vírus. Eu vou passar aqui, eu espero que todo mundo consiga enxergar bem, é uma imagem que tem várias informações, mas eu vou conseguir falar devagar para vocês entenderem. No ponto 1, que a gente está vendo aí, a gente tem a adesão da cutícula. Então, o que acontece? Aquele fungo que é produzido por conídeo, né? Ele geralmente é aplicado via aérea, ou, por exemplo, o que acontece naturalmente, ele é disseminado no campo, tanto por chuva, vento e a outros insetos hospedeiros. Então, o primeiro passo no processo de infecção é justamente a adesão desses conídeos, que essas bolinhas verdes que conseguem ver lá, né? Esses conídeos se vão ter que aderir na cutícula por propriedades eletrostáticas e propriedades físico-químicas entre o conídeo e a cutícula, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Quando ele consiga se aderir, aí vai germinar, como vocês conseguem ver no ponto 2, e em alguns casos ele forma um apressório. Esse apressório secreta enzimas que ajudam na degradação dessa cutícula, que geralmente essa cutícula é mais dura, mais esclerotizada, né? E aí o fungo consegue penetrar pelo tegumento do inseto, né? Pela pele, para falar mais simples. E aí, quando ele consegue entrar no inseto, né? Penetrar no interior do inseto, aí ele vai produzir umas estruturas denominadas blastosporos e algumas toxinas, né? Isso vai fazer tudo via sistema circulatório para colonizar o interior do inseto, até causar a morte do inseto, que isso demora mais ou menos entre 3 a 4 dias. Quando o inseto já está morto, aí sim, os blastosporos vão germinar, vai virar de novo uma hifa, e se a umidade estivesse elevada, aí o fungo sai para fora do inseto, que fala que é o processo 5, né? A extração do patógeno hacia o exterior do inseto. E aí, com a umidade elevada, esse vai produzir uma conidiogênese, que é a fase reprodutiva do conídeo, e aí produzir novos conídeos, que gerariam um novo ciclo de infecção. Então, de modo geral, a diferença das bactérias e vírus, o que é importante é que essa estrutura reprodutiva, chamada conídeo, ela tenha contato com a cutícula do inseto.
ou no caso de ácaros, que seriam artrópodos também. Então, a gente precisa que esses conídeos tenham contato com a cutícula do inseto. Então, esses pontos é um ponto muito chave, né, na hora de você ter uma eficiência do fungo. A gente vai ver mais na frente como que isso é muito importante para causar a infecção do inseto e aí sim ter um controle eficiente de fungos nas pragas, tá bom? No Brasil, eu sei que tem pessoas da Argentina, de outros países, mas aqui no Brasil, os fungos que estão comercializados são a maioria a base dos fungos Metarrhizium anisopli, Boveria bassiana e Isaria fumosorrosea, aunque agora a nova taxonomia fala que é Cordyceps fumosorrosea, mas a maioria dos produtos estão registrados como Isaria fumosorrosea ainda. Então, se vocês conseguem ver, a maioria dos produtos à base de fungos entompatogênicos é a base da espécie Metarrhizium e são utilizados para controle de cigarrinha, de cana-de-açúcar e da pastagem também. Os biopesticidas à base de bovérias, eles são ampliamente utilizados para ácaros, para broca do café, como está aqui o desenho, né? Para mosca branca. Então, tem um registro um pouco maior de insetos alvos. Agora, a Isaria, no momento, está sendo registrada para controle de diaforina, que é um psilídeo dos citros, né? E que tive a sorte de ajudar nesse desenvolvimento de um dos produtos, né? A base de Isaria para controle de diaforina. Então, o que eu vou apresentar agora, alguns exemplos, a gente vai trabalhar justamente com esse inseto, que é a diaforina citri, né? E com o fungo Isaria. Mas também tem alguns exemplos que eu utilizei com Metarrhizium e com Boveria para vocês conseguirem entender. Mas então, até agora no mercado do Brasil tem essas 3 espécies de fungos para controle de pragas, porque também tem outros fungos que estão registrados, mas aí já mais para controle de doenças ou de nematóides. Então, como a gente vai falar só de fungos entomopatogênicos, ou seja, fungos que matam insetos, eu vou focalizar nessas 3 espécies de fungos, tá certo? Aí vem como que eu vou fazer um biopesticida para controle de uma praga-alvo, por exemplo. Eu quero desenvolver um biopesticida para controle de diaforina, como foi o meu caso, quando comecei a pesquisa. Aí eu tive que fazer o quê? Uma seleção de fungos, né, que sejam patogênicos, ou seja, que causam a morte desse inseto que era a diaforina citri. Quando eu consegui obter aquele fungo que era altamente virulento, aí o segundo passo que a gente tem que fazer é ver se esse fungo é fácil de produzir nas biofábricas. Então, a gente fala de um processo de produção sólida ou fermentação líquida, né? Que é para obter essa grande quantidade de conídeos, que são as estruturas infectivas, né, do inseto. Então, aí vai passar pelo processo de produção nas biofábricas. Depois, não é só obter o conídeo, né? Porque se extrai o conídeo, eu tenho que tentar desenvolver uma formulação para que fique mais fácil dele aplicar em campo. Né? Então, aí vem tudo isso que são os ajustes do componente da formulação para ter um produto que dê uma estabilidade a esses fungos e que também permita um contato bem dos conídeos com os insetos. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente. E, finalmente, quando eu tenho minha formulação já registrada, tudo, eu vou ter que aplicar ele em campo. Porém, como é um ser vivo, né, ele tem que ter certos cuidados para não reduzir essa eficiência desse fungo, tá? Por quê? Porque no campo temos condições adversas de temperatura, umidade, radiação UV, que isso leva a que o fungo tenha um efeito menor para o controle das pragas. Então, todos os pontos, os principais 4 fases ou etapas do desenvolvimento do biopesticida têm pontos muito importantes que a gente precisa considerar para melhorar, né? Então, o primeiro, como eu falei, que isso vai bem relacionado com o ciclo de infecção do fungo, por isso eu quis explicar de modo simples como é o processo de infecção, está relacionado com justamente como que esses conídeos do fungo vai se relacionar com a cutícula do inseto, como que se vai aderir, como ele vai germinar e como ele vai conseguir penetrar no inseto. O outro ponto-chave, como que falei, é a qualidade dessas estruturas fúngicas, né? Por quê? Porque quando eu começo a mexer com a formulação,
tem componente da formulação que pode interferir na viabilidade, né, e a virulência desses conídeos. Então, esse também é outro ponto-chave, junto com o desenvolvimento da formulação, que vai muito acasalados, né? Vão casados juntos. E, finalmente, quando a gente vai falar de tecnologia de aplicação em campo, que também isso é bem importante na hora de você aplicar o produto e ter resultados satisfatórios. Então, de modo geral, todos esses pontos-chave pode estar mais ou menos relacionado com uma formulação. Mas eu não vou entrar em detalhe como fazer uma formulação, que componentes específicos, porque vai dar muito tema para falar. Então, vou falar pontualmente dos pontos-chave, né, ressaltando as características pontuais desses problemas, né, para a gente tentar melhorar essa eficiência dos fungos. Então, quando a gente fala de uma formulação, o que é uma formulação? É pegar essas estruturas do fungo, geralmente são conídeos, né? Alguns produtos têm blastosporos, mas a maioria é uma estrutura reprodutiva a base de conídeos, né? Que isso vai ser o princípio ativo do meu produto, tá? Então, vou ter que ter esses conídeos que eu tive pelo processo de produção, e aí eu vou misturar com diferentes adjuvantes. Esses adjuvantes, ou produtos químicos, certo? Ou minerais, né? Ou vegetais também, se caracterizam, por exemplo, como espalhantes adesivos. O que é um espalhante adesivo? É aquela molécula que permite que sua gota espalhe melhor. Por quê? Porque ele quebra a tensão superficial. Ou também os óleos, que a gente vai ver que os óleos são muito bons porque protegem o conídeo. Lembrando que o conídeo é uma estrutura hidrofóbica, ou seja, ele não se mistura bem na água. Então, quando você coloca um óleo, ele que é hidrofóbico, eles conseguem se misturar muito melhor. E aí o óleo dá uma proteção ao conídeo. Quando a gente trabalha com óleo, e aí a gente vai aplicar o produto via água, né, na cauda, aí vai ter água. Então, vou precisar de um emulsificante para quebrar essas moléculas de óleo e ter um produto mais homogêneo no tanque e na hora de pulverizar. E também, alguns produtos usam protetores de luz ultravioleta. Porque, como nossos fungos, igual que nós, somos sensíveis à radiação solar, né? Tem produtos que colocam protetores de luz UV amplamente utilizados, por exemplo, para a parte dermatológica. Para quê? Para justamente proteger os conídeos dessa radiação solar quando eles vão ser pulverizados em campo. Mas, de modo geral, quando eu desenvolvo minha formulação, né? Com esses conídeos e esses adjuvantes, tudo misturados, qual que é o objetivo de ter essa formulação? É aumentar o contato dos conídeos com a praga alvo, né? Mas também que esse conídeo que está no meu produto esteja mais estável, né? Que seja, que ao longo do tempo meu produto armazenado, né? Que a gente fala shelf life, ele fique estável e não vai perdendo a estabilidade. Ou também que ele não decante no produto, né? Tem essas questões mais físico-químicas da formulação em si. E o principal, que é o que eu vou falar mais, que é a parte de proteção contra fatores ambientais, né? Que, como já falei, a radiação ultravioleta, a umidade baixa, né? Porque os fungos precisam de muita umidade para eles poderem germinar e estar viáveis. E também, no caso de temperaturas elevadas, né? E tudo isso também pensando na parte do manuseio do produtor, né? Eu não vou fazer um produto à base de pó, que quando ele vai aplicar, vai sair fumaça, esporo para todo lado, né? Então, tem que ser um produto que também seja fácil para o produtor se adaptar. Geralmente, os produtos biopesticidas à base de micro-organismos, eles têm uma particularidade que pode ser em pó ou líquidos, mas o produtor aceita bem porque é similar ao pacote ou ao produto que compra químico. Então, o produto tem um aceite um pouco melhor quando a gente desenvolve produtos à base de micro-organismos. Principalmente se é uma questão mais oleosa, ou produtos líquidos, mas também sólidos dá muito bem, a maioria dos produtos são sólidos também. Então, dá para trabalhar bastante na formulação, tá? Mas eu, como eu já falei, não vou entrar muito em detalhe da formulação, porque é um mundo à parte, né? Dá para falar horas e horas desse assunto. Mas só de modo geral, para vocês entenderem quais são os objetivos da formulação e os componentes da formulação. Agora, o ponto principal que eu falei é no processo de infecção do fungo, né?
esses conillos que vão estar lá pulverizados no campo, né, eles têm que atingir o inseto-alvo. Porque se ele não atingir o inseto-alvo, a eficiência de controle vai ser muito menor, né? A gente já tem feito os estudos onde você aplica a folha e depois coloca o inseto, aí a infecção é muito menor que se você aplicasse direto no inseto. Então, o ponto-chave, principalmente, é que esses conillos tenham contato com o inseto. Mas os insetos, né, como todo ser vivo, têm suas barreiras, né, para evitar essa infecção pelos patógenos. Então, essas barreiras, por exemplo, podem ser estruturas altamente esclerotizadas, né? Então, insetos como, por exemplo, a broca do café, os coleópteros, que eles são bem rígidos, né, por fora. Então, o conillo é mais difícil ele conseguir penetrar e passar pela cutícula bem esclerotizada. Também tem camadas serosas, como a gente consegue ver aí nessa foto. Essa é um adulto de diaforina, você consegue ver um monte de pontinhos que tem na cabeça dele. Essas são duas estruturas serosas que ele tem para justamente evitar a entrada de patógenos pelo corpo. E aí também tem glândulas de secreção, por exemplo, de moléculas antifúngicas, antimicrobianas, para quê? Para que ele mesmo no corpo tenha uma barreira de poder excluir esses patógenos e não ser infectado. Então, o principal é a gente conhecer como que é a cutícula do seu inseto-alvo, né? Que está querendo desenvolver esse produto, para você poder ter uma formulação altamente eficiente que consiga ajudar na penetração desses conillos. Então, a modo de exemplo, por exemplo, aqui vocês conseguem ver um conillo de Issaria que ele está germinando. Porém, essa estrutura que a gente está vendo lá é a perna do adulto de diaforina. Então, as pernas geralmente são estruturas mais esclerosadas. É difícil que esse conillo que está germinando lá, que a gente vai tirar uma foto lá, que ele consiga penetrar. Mesmo produzindo enzimas, vai ser mais difícil dele conseguir penetrar. A maioria das penetrações dos insetos, dos fungos nos insetos, desculpa, é via regiões mais simples, de cutículas mais finas, né? Então, por exemplo, a região intersegmental, entre as pernas, no olho, como a gente consegue ver aqui nessa imagem. Aqui está faltando um pouco a antena, né, que quebrou a antena da diaforina, mas aqui conseguem ver o olho. E coloquei no setinha vermelha, tem aqui a Issaria germinando tudo no olho. Então, quer dizer, ele conseguiu cair lá, aí ele vai germinar e ele vai conseguir penetrar, porque é uma cutícula mais fina, né? Como também o contrário. Ele entra, se desenvolve tudo para dentro e também consegue sair por essas estruturas mais moles, né? Então, nesse caso, a gente consegue ver que ele está germinando, mas também pode estar saindo pelo olho, quando ele já colonizou o interior do inseto. Então, para conseguir estudar um pouquinho mais, quando a gente está desenvolvendo esse produto à base de Issaria para a diaforina, a gente fez parceria com a Unesp de Rio Claro, né? Com a equipe da professora Maria Isabel Camargo, né? E também está aqui o André, o Rafael. A gente fez um projeto para justamente entender como que esse conillo de Issaria era depositado na superfície do adulto de diaforina, porque vocês viram que ele tem muitas ceras no corpo. Então, a gente percebia que só o fungo sozinho ele não conseguia matar, mas sim se a gente misturar com o adjuvante. Então, a gente quis estudar um pouco mais como que era essa interação da mistura do conillo de Issaria com dois adjuvantes, né? O Coutuin, que é amplamente utilizado, né? Para ver como que ele conseguia infectar a diaforina. Mas primeiro, antes de ver isso, a gente tinha que fazer um estudo da morfologia, né? De como que era a morfologia desse tegumento da diaforina, tanto nas ninfas como os adultos. Então, não sei se vocês conseguem ver aqui, a gente tem nas primeiras dois quadradinhos superior, na parte superior, tem uma ninfa de primeiro instar de diaforina. Os dois quadradinhos do centro são as diaforinas ninfa de terceiro instar. E aqui os últimos dois, aí a gente consegue ver os adultos. Então, de modo geral, no lado direito, vocês conseguem ver o tegumento. Olha que simples que é no primeiro instar, né? É uma estrutura bem lisa, né? Bem simples, parece. Mas quando a gente já vai sendo um pouco mais maduro o inseto, aqui no terceiro instar já começa a ter esses furos, né? Começa a desenvolver umas estruturas mais serosas, que finalmente aqui no adulto vocês conseguem ver, está cheio de setas, de secreção de moléculas e também dessas ceras
que parecem umas bolinhas aqui. Então, aí a gente percebeu por que o adulto era mais resistente, né? Ou por que as ninfas eram mais suscetíveis. Porque se um conídeo cair, tanto no primeiro insta como no terceiro insta, aí vai ser fácil para ele conseguir se aderir, germinar e penetrar na cutícula do inseto. Mas o adulto, como já tem todas as barreiras mais desenvolvidas, né? Na parte externa da cutícula, então aí o conídeo já fica mais difícil dele conseguir se aderir. E aí, quando ele conseguir se aderir, ele vai ter que germinar e penetrar, tá? Então, esses pontos são bem chaves e a gente quis estudar um pouco mais quando a gente fez os estudos de microscopia eletrônica, justamente com a equipe da Maria Isabel lá na Unesp de Rio Claro. O que a gente vê aqui? Esse foi também um trabalho publicado, onde a gente quis ver a cutícula do adulto de diaforina, né? Que a gente falou que era o mais resistente. A gente fez tudo estudo focado no adulto justamente por isso. Porque como era uma fase altamente resistente, ou, por falar de outro jeito, o fungo causava menos morte, como fosse no caso de ninfas, e ninfa primeiro e terceiro insta, então a gente quis estudar por que acontecia isso. Então aqui a gente vê do lado direito, né, o inseto na parte ventral. E do lado esquerdo, aí a gente consegue ver a parte dorsal da cutícula, né, dos adultos de diaforina. Você consegue enxergar na imagem que está aqui no roxo, no marrom, como que a cutícula na parte dorsal é muito mais esclerosada, muito mais rígida, né? Que aqui se a gente vê na seção direita, né? Que é bem mais simples. Então isso também ajudou muito a entender por que o conídeo conseguia penetrar melhor pela parte ventral que pela parte dorsal, né? Então, por isso que foi bom ter feito esses estudos de morfologia, de descrição de como que é a cutícula do inseto, para entender como que ia ser a interação com nossos conídeos de Isária. Então, quando a gente fez um estudo, como falei, a gente quis comparar a Isária, os conídeos de Isária misturados com twin, que é a parte inferior, né, no gráfico. O twin é um adjuvante amplamente utilizado para fazer suspensões de conídeos no laboratório, mas não é um produto para uma formulação, porque ele só permite que o conídeo fique um pouco mais em suspensão com água, lembrando de novo que os conídeos são hidrofóbicos, então precisa colocar algum emulsificante, algum produto que ajude a eles ficar mais suspensos na água. Então por isso que a gente utiliza muito o twin. Nesse caso, então, nosso twin é um controle, né? Seria só o conídeo. Aí a gente misturou com dois adjuvantes, que a gente chamou de cabra e civet. As características deles são bem diferentes, né? Porque o civet é um espalhante adesivo, então ele molha a folha, mas a gota escorrega melhor, né? Porque ele quebra a tensão superficial. E o cabra não, o cabra é mais uma propriedade um pouco mais oleosa. Não é um óleo, mas tem uma característica um pouco mais oleosa. Então, o que a gente fez? A gente pulverizou os adultos de diaforina, né? Com essas três formulações, essas três misturas, né? Do conídeo com esses três adjuvantes. E aí a gente avaliou como que era a deposição desses conídeos, nesse caso aqui por 24 horas, 48 e 72 horas. Então, esses insetos eram pulverizados e depois eram observados no microscópio eletrônico, a parte da cutícula, para ver onde estão os conídeos. Eu acho que a imagem não vai dar para ver bem, mas onde está as setinhas pretas aqui, está mostrando onde estão os conídeos de Isária, né? Nas 24 horas, que é no lateral esquerdo, no meio 48 e no lateral direito 72 horas. Então, quando a gente for estudar como que era o processo de infecção da Isária na diaforina, aí a gente percebeu que quando a gente usava o cabra, com 72 horas, a gente observava os conídeos que estavam aderidos e também já estavam germinando, após 72 horas. Entretanto, quando a gente comparava com o civet, que era o outro adjuvante, ou o twin, a gente só conseguia observar os conídeos aderidos, mas nenhum deles germinados ainda, com 72 horas. Tudo isso na parte dorsal. Então, lembrando que na parte dorsal, aí ele era mais dura a cutícula, né? Então, o conídeo estava demorando um tempinho mais para poder germinar. Porém, quando a gente adicionou esse cabra, a gente já conseguiu ver a germinação, quando nos outros dois adjuvantes a gente não conseguiu ver. Quando a gente fez esse estudo,
na parte ventral dos insetos, né? Aí a gente viu que a maioria dos conídeos, né? Tanto com o cabra, que é a linha superior, como com o silver, eles já estavam aderidos, estavam germinados e alguns já estavam penetrando na cutícula. Por quê? Porque, como eu falei, a cutícula é mais simples, então eles já conseguem germinar e já penetrar. Mas quando a gente comparava com o nosso controle, que é o Twin, eles só estavam aderidos. Então, de novo, esses conídeos que estavam aderidos lá na cutícula, eles não estavam conseguindo germinar, né, nem penetrar. Então, se eu não fizesse essa formulação, meu processo de infecção ia ficar parado lá, na adesão, ou ia demorar muito mais eles em germinar, e aí, então, a eficiência do produto ia ser muito menor. Então, quando a gente quis ver isso também, outra característica foi ver, eles estão aderidos, estão germinados e alguns estão penetrando. Mas, de modo geral, quantos conídeos tem no corpo do inseto quando eu aplico, né? Porque foi aplicada exatamente a mesma concentração e o mesmo volume dessas misturas. Mas quando a gente vê aqui, na formulação com o silver, onde está a setinha vermelha, vocês conseguem ver que a quantidade de conídeos que estavam depositados no inseto era menor quando a gente comparava com o cabra e com o twin. Por que acontecia isso? Porque, como eu já falei, o silver é um espalhante. Então, o que acontece? A gota fazia que o conídeo fique aderido, mas, em alguns casos, isso podia escorregar demais, né? Então, o fato de cair várias gotinhas na cutícula do inseto e ter essa característica de espalhante, fazia que essas gotinhas vão embora, escorregava do inseto, então tínhamos menos conídeos, né, em cada duto de diaforina. Então, é muito importante justamente estudar isso. Como que esse adjuvante que você está utilizando na sua formulação pode estar interferindo com a gota que é depositada tanto na cutícula do inseto como na folha. Nesse caso, é um experimento que a gente fez no laboratório, onde a gente trabalha aqui com twin, com o cabra e com o silver a diferentes concentrações. E vocês conseguem ver que o twin tem uma característica bem parecida ao que fosse uma água, né? Porque a gotinha fica bem redondinha. Lembrando que essa é uma folha de citros, né? Então ela também é bem hidrofóbica, como se fosse um inseto, né? Agora, quando a gente já trabalhava com o cabra, ele começava a espalhar nas concentrações maiores, mas a gota não escorregava. Entretanto, no silver, vocês conseguem ver aqui a gota espalhou demais, escorregou e já caiu da folha. Então, outro ponto importante a destacar é que se vocês usarem espalhantes adesivos, tem que ser em uma concentração que a gota espalhe na cutícula do inseto e na folha, mas não que escorregue demais e que ele vá embora, né? Então, esse é um ponto importante na hora de escolher o adjuvante. Agora, há outro tipo de moléculas utilizadas muito para formulações à base de óleo, justamente tem esses óleos minerais, óleos vegetais, porque já falei, normalmente, né, os conídeos são hidrofóbicos. Então, vai muito bem misturando com óleo. E esse óleo faz que fique como conseguem ver aqui, nessa slide, você consegue ver do lado esquerdo, só os conídeos germinando sozinhos. Então, cada pontinho aqui é um conídeo que está germinando. Porém, quando a gente usa esse adjuvante desenvolvido pela Bionat, que é mais oleoso, cada gotícula de óleo, que é essa bolinha que está lá, tem um monte de pontinhos dentro, que são os conídeos, e alguns germinam, mas eles estão todos protegidos, né? Nessa gota de óleo, que a gente fala que estão encapsulados, né? Eles ficam mais protegidos. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de formulações, são bons porque permitem muito tolerar ou estar um pouco mais protegidos do que seriam as condições adversas no campo, que seria a temperatura elevada, né? Por exemplo, superior a 30 graus, a umidade relativa, né? Baixa, né? Por exemplo, inferior a 40%, porque lembrando que os fungos precisam de umidades altas, mais ou menos em torno de 70%, né? E também, como eu já falei, então, a radiação solar. Então, o que eu quero mostrar agora vai ser uns exemplos de como uma formulação à base de óleo ajuda a proteger os conídeos de justamente essas 3 variáveis ambientais que são adversas. Então,
aqui nessa slide, esse aqui fica muito pequeno, vou tentar explicar para que não fique confuso, tá? Aqui o que a gente tem é, nos dois quadrados do lateral esquerdo, né, tem uma suspensão à base de Beauveria baciana. E no lateral direito, é uma suspensão à base de metarrhizium anisófilo, tá? O que aconteceu aqui? Eu fiz uma mistura, em realidade, desculpa, eu não fiz. O autor que está aqui desse artigo, né, ele preparou uma mistura de Beauveria, né, com um twin, utilizado como controle, que seria uma, como fala aqui, um conillo não formulado, né, versus o conillo de Beauveria ou de metarrhizium formulado com óleo, tá? E aí, essa solução que preparou, ele expõe a uma temperatura de 36 graus ou 46 graus na água. Simulando o quê? Simulando o que aconteceria quando você quer misturar seu produto num tanque lá na cauda de pulverização. Imagina que você está lá no Nordeste com uma temperatura altamente elevada e a temperatura da água com a que você vai pulverizar o seu biopesticida está acima de 30 graus. Então, o que acontece se eu deixo meu bioproduto, né, sem formular ou formulado ao longo do tempo, como a gente consegue ver aqui, de 1 a 12 horas ou de 1 a 10 horas, né? Essa mistura do conillo formulado ou sem formular fica lá a 36 graus ou 46 graus. Quando a gente faz a 36 graus, a gente consegue ver nesse quadrante aqui que tanto a suspensão de Beauveria formulada ou não formulada, ela fica estável após 12 horas. Entretanto, quando a gente vê aqui o metarrhizium, quando ele não está formulado, ele começa a perder um pouco aqui a viabilidade. A gente está observando aqui o porcentagem de germinação, então ele cai um pouco a viabilidade dele. Mas quando ele está numa formulação oleosa, a estabilidade dele é muito melhor, ele fica estável por 12 horas. Então aí, numa cauda a 36 graus, o seu produto formulado à base de óleos não vai ter problema nenhum na estabilidade e na viabilidade do conillo. Mas quando a gente expõe a 46 graus, né, aqui já vocês conseguem ver, de modo geral, que cai a viabilidade, né? Tanto formulado como não formulado, a viabilidade cai bastante. Porém, quando tanto Beauveria como metarrhizium é formulado com óleo, a viabilidade ainda cai menos. Vocês conseguem ver aqui na linha preta, com os pontinhos pretos, versus o cinza. Quando eu comparo aqui, por exemplo, as 3 horas de contato com essa água a 46 graus, quando está formulado, ele tem mais ou menos uma média de 60% de viabilidade. Mas quando ele não está formulado, ele já cai lá por volta dos 20%, 30%. Então, o óleo que está lá nessa formulação, ele está protegendo os conillos dessa temperatura elevada da água. Aqui aconteceu o mesmo com o metarrhizium, né? Ele está com 60%, e quando não está formulado, a viabilidade dele é em torno dos 40% após 3 horas de incubação. Então, isso é outro ponto importante para vocês pensarem na hora de aplicar o fungo no campo. Se eu tenho meu trator tudo cheio de água, o ideal é que a temperatura dessa água seja o mais morna possível. Mas eu sei que geralmente não é possível manter essa temperatura baixa, né? Então, o ideal é ter produtos desenvolvidos a base mais de óleo para dar uma proteção melhor, né, do biopesticida. O outro exemplo que eu quero ressaltar aqui, o que eu te falei, é a umidade relativa do ar, tá? Então, quando a gente trabalha com fungos, a gente sabe que eles precisam de umidades altas, né? Superior a 60%. Então, o que quis a gente simular aqui? Esse foi um trabalho que a gente fez com o Marco, justamente o pesquisador da Bionat, né? Essa parte da tese de doutorado dele. A gente quis simular o que estava acontecendo se eu aplico o produto à base de Isaria, com esses adjuvantes que já falei antes, o twin, o cabra, ou nesse caso o óleo, né? Se eu aplico esse produto desenvolvido com essas 3 misturas, a uma temperatura que tenha, a uma umidade, desculpa, de 70%, como estaria o quadro de aqui embaixo, ou a uma umidade baixa, próxima aos 30%. E isso aplicado nos adultos de aforina, tá? Então, o slide anterior foi só a germinação dos conillos. Nesse caso, eu já quero ver a virulência desses conillos, como que o conillo é afetado
se minha condição climática fora, minha umidade do ar é baixa, então será que o fungo mata tão eficiente como se matasse quando tivesse uma chuva e a umidade fosse muito alta, né? Então aqui tem duas condições que a gente simulou. No caso, 70% é uma condição ideal para o fungo, né? Então, a gente consegue ver aqui, esses quadros aqui, a sobrevivência dos adultos de diaforina. Então, quando vai caindo aqui a curva, significa que os adultos estão morrendo, tá? Se fica aqui estável, bem em cima, é que eles não estão morrendo. A sobrevivência continua estável, então eles estão vivos. Então, quando a gente analisa essa figura aqui, vocês conseguem ver aqui, com os pontinhos verdes, né? É a mistura da Issaria, dos coninhos da Issaria, com o óleo. Ele atingiu 72% de mortalidade após 10 dias, né? A gente pulverizou e foi avaliando diariamente o número de insetos que estavam mortos. Então, após 10 dias, essa mistura com óleo causou um 72% de mortalidade dos adultos. Agora, quando a gente faz a mistura com o cabra, aí a gente conseguiu atingir um 65% de mortalidade, nessa condição ideal, né, para o fungo. Mas quando a gente usava o Twin, que eu falei, a gente já viu anteriormente, o Twin não consegue o conilho se aderir e germinar, então a viabilidade, ou melhor dito, o ciclo de infecção do fungo é mais interferido, então a gente tem uma mortalidade menor, ou seja, 14%. Então, para o controle da diaforina, a gente tinha que fazer uma formulação, uma mistura com adjuvante que permita melhorar esse contato, como a gente viu nos insetos. Então, nessa condição ideal, tanto o cabra como o óleo foi muito bom. Mas o que acontece quando eu pulverizo os insetos, mas os insetos estão acondicionados a uma umidade muito baixa, o tempo está muito seco? Como que o fungo consegue matar esse inseto? Então, a gente consegue ver aqui que a maioria dos tratamentos, a mortalidade foi muito baixa, ou seja, eles ficaram quase 100% de sobrevivência. Mas quando a gente utilizou a formulação ou a mistura com esse cabra, esse adjuvante, a gente atingiu um 55% de mortalidade, que é essa curva que está aqui. Então, se eu comparar, né, com 70%, que ele foi 65% de mortalidade, versus uma condição seca, ele tem 55% de mortalidade, você conclui que não variou muito. Então, essa formulação que eu desenvolvi, essa mistura com esse cabra, permite, né, a proteção dos conídeos para essa condição seca, e ele continua matando, né, ele continua tendo uma eficiência ótima, né, com os insetos, os adultos, pontualmente, lembrando que é a parte mais difícil de combater, tá? Aí, a outra característica que eu queria falar para vocês é justamente a proteção na radiação ultravioleta. Por quê? Porque a radiação solar, né, tem muita franja de luz ultravioleta. E como todo ser vivo, os fungos têm muitos problemas e são muito sensíveis à radiação ultravioleta. Então, aqui é só um exemplo para vocês verem como que isso interfere. Eu tenho as barras na cor preta, é o conídeo sem formular, tá? É só o conídeo com o Twin. E as duas, a cinza e a branca, é a mistura com dois adjuvantes, né? O adjuvante 1 e o adjuvante 2. Então, o que eu fiz? Eu tenho aqui desenvolvido no laboratório uma caixa onde essa luz simula a radiação solar, né? Como se fosse uma radiação solar no meio-dia. A gente quantificou, né, a intensidade, e é como se fosse uma luz solar bem no meio-dia, bem forte. Então, o que eu fiz? Eu preparei essas 3 misturas e aí expus essa mistura de conídeos na luz. Porque simulando a quando você vai aplicar seu produto, seu biopesticida lá no campo, você está pulverizando e essas gotículas com os conídeos vão estar caindo na folha, nos insetos, mas vai estar a condição solar também influenciando no momento. Então, aqui você consegue ver o tempo de exposição aqui embaixo, né? Onde a gente expôs por 1, 2, 3, 4, 5 e até 6 horas de radiação solar direto nesses conídeos. Então, aqui você consegue ver já com 4 horas, o conídeo sozinho tinha uma viabilidade de 20%, ou seja, só 20% dos conídeos conseguem germinar. Mas quando a gente mistura com esses dois adjuvantes, a viabilidade ou a germinação ainda fica alta, né? Por volta superior a 60%.
Então, aí, como vocês conseguem ver? Se eu deixo esse conilho na minha formulação 4 horas na radiação solar, imagina se eu pulverizo ele no meio-dia, lá por volta das 4 horas da tarde, né, ainda ele está viável. Então, ele tem o tempo para ele ficar na cutícula do inseto, ele não vai ser afetado pela radiação solar, e aí ele vai germinar e vai conseguir penetrar e gerar todo o ciclo de infecção no inseto. Então, a radiação solar é outra variável muito importante que tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha com fungos entomopatogênicos. Agora, pronto, aí tem uma formulação, por exemplo, Colcabra, Isaria Colcabra, né, que foi ótima, e tive resultados satisfatórios com o meu inseto, né, com proteção das condições adversas, mas eu tenho que ver como que o meu tempo é prateleira esse produto, né, que a gente fala de shelf life ou vida útil. Por quê? Porque eu posso ter um adjuvante que seja ótimo para dar proteção aos conídeos, né, e dar esse contato dos conídeos com o inseto, mas ao longo do tempo ele gera um efeito daninho no meu conídeo e aí fica inviável. Então, eu não tenho um produto com uma viabilidade muito longa ao longo do tempo, né? Uma vida útil muito longa, né? Então, o que é importante após você desenvolver uma formulação é justamente avaliar essa viabilidade dos conídeos, ou o conceito melhor seria o vigor, isso já vai ser tratado mais na frente, mas, na realidade, é como que o conídeo está vivo, está vigoroso, para ele poder germinar nessas condições, né, no campo e também na formulação. O tempo de prateleira, ou seja, quanto que meu produto consiga ficar armazenado, né, já formulado, né, e também as características físico-químicas do produto. Por quê? Porque alguns produtos, o conídeo tende a decantar. Então, quando ele decanta, você tem que agitar bem esse produto para que ele fique homogêneo, né? Tem alguns que tem um pH muito baixo, também, então isso também pode interferir com a formulação do seu conídeo, né? O tamanho das partículas, se fosse uma formulação em pó, né? Tem que ser partículas muito finas para não entupir o bico do trator na hora de sair. Então, tem muitas características que isso leva à qualidade das formulações de seu biopesticida, para isso gerar uma eficiência em campo também. Agora, imagina que a gente já tem a formulação feita, foi testada, a vida útil, o tempo para tirar dela é ótimo, agora eu vou ter que levar em campo. Mas aí, eu me posiciono como no campo? Porque a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com seres vivos, né? Os conídeos são estruturas vivas. Então, e lembrando tudo que eu falei até agora, das condições adversas, a gente vai ter que ter um ajuste no momento da aplicação, né? E no sistema de aplicação desses biopesticidas em campo. Para quê? Para obter uma elevada eficiência em campo, que é o que seria nosso objetivo, né, dessa palestra. Então, o primeiro que eu preciso saber é quando que eu vou aplicar meu biopesticida. Eu vou aplicar quando? Quando minha população da praga esteja lá no alto, né, que já não consigo ter nenhum controle, ou quando isso está começando a aparecer a praga. Então, o que eu recomendo sempre é ter um monitoramento da população da praga, se é possível semanal, quinzenalmente, para você ir vendo como que essa praga se está desenvolvendo na sua cultura, né, na sua lavoura, para não chegar a esses níveis tão altos que não tem como controlar, tá? Então, o que eu sugiro é você já ir aplicando os fungos, ou biopesticidas desenvolvidos à base de fungos, bem no início, quando você conseguir ver os primeiros insetos, né? Porque aí o fungo já pode ir controlando num nível bem baixo, e ele não vai deixar chegar lá nesse nível tão alto, né? Que aí já é impossível de controlar. Outra coisa importante que a gente tem que ver é justamente o estado fenológico da planta, né? Se eu tenho plantas menores, vai ser muito mais fácil de que minha pulverização atinja toda a planta, atinja o interior da planta, e por conseguinte os insetos que estão nela. Agora, se eu tenho por exemplo, a cultura de soja toda fechada, que aí não consigo atingir, por exemplo, a mosca branca, que fica na parte inferior, né? Então, isso é muito importante também estudar que momento aplicar da fenologia da planta e também da população da praga-alvo. E, como a gente já falou aqui, as condições climáticas, né? É muito importante. Então, de preferência, eu sei que não é possível, né? O Brasil tem uma amplitude térmica muito elevada, né? Mas de preferência no momento que a temperatura esteja mais entre 20 a 30 graus, né? De preferência, e a umidade elevada.
Então, por isso que a gente sempre recomenda aplicar o produto após as 16 horas. Por quê? Porque às 16 horas já a radiação solar já é bem menor, né? E as condições de temperatura, né, em certas regiões não tanto, mas já consegue baixar um pouco para 30 graus pelo menos, né? Aumenta a umidade, né, porque já está ficando à noite. Aí, então, as condições climáticas começam a ficar um pouco mais favoráveis para o fungo. Então, o que eu recomendaria, eu sei que tem vezes que não é possível, né? A fazenda tem os horários de aplicação no trator, mas de preferência, seria bom aplicar o fungo após as 16 horas, né? E controlar bem a temperatura e a umidade. A outra coisa também, eu não vou aplicar o fungo no momento que está chovendo. Eu vou aplicar, está úmido, está perfeito. Mas também que não esteja escorregando essa chuva que vai lavar meu produto, né? Então, tem muitas variáveis quando a gente trabalha em campo, né? Mas que é bom vocês ir estando atentos, né? Prestar atenção nessa fase para que o fungo tenha uma eficiência boa em campo, né? A outra coisa que eu gostaria de recomendar também para a hora de aplicar em campo é justamente qual que vai ser o seu inseto-alvo. Por quê? Porque lembrando que o seu conídeo que está lá no biopesticida, ele tem que atingir o seu inseto. Então, se estou trabalhando, por exemplo, com mosca branca, que ela fica na parte inferior das folhas, é preciso que minha tecnologia de aplicação seja boa para atingir justamente onde estão as ninfas. Por quê? Porque se fosse uma aplicação muito foliar, bem por cima, bem superficial, por exemplo, no avião, eu vou conseguir atingir só os insetos que estão voando por cima, mas eu não vou conseguir atingir os insetos que estão lá embaixo das folhas, bem no extrato inferior da planta. Então, é muito importante conhecer qual que vai ser seu alvo para desenvolver uma tecnologia de aplicação ótima e consiga molhar bem seu inseto, tá? Lembrando, o conídeo tem que ter contato com os insetos, então tem que ser uma aplicação de contato, tá? Aí também vem o que é a cauda da aplicação, que a gente discutiu um pouquinho lá atrás. A temperatura dessa água que você vai misturar o produto, né? O pH dessa água, né? Que pode interferir muito com o conídeo, né? E também o uso de adjuvantes na aplicação, tá? Porque se você usar uma adjuvante que ele espalha demais a gota, como a gente já falou, aí seu produto vai escorregar, vai ir lá no solo. Então, aí não vai ter contato com o inseto e sua eficiência de controle vai cair. Agora, outro ponto muito importante é a parte de compatibilidade com os agroquímicos. Eu sei que muitos produtores, e é amplamente utilizado, essa aplicação de carona, né? Então, eu aplico um agroquímico junto com o meu fungo, porque já aproveito e uso o mesmo trator. Mas, esses produtos que você está colocando, eles têm que ser compatíveis com seu fungo. Principalmente os fungicidas, né? O fungicida vai ter um impacto muito maior nos conídeos que um inseticida, né? Então, a gente precisa conhecer bem a compatibilidade desses produtos com seus biopesticidas. Por isso, muitas empresas estão desenvolvendo aplicativos, né? Onde você tem a parte, o produto é compatível não com aquele biopesticida desenvolvido. Então, tem várias empresas que já estão desenvolvendo esses aplicativos para que o produtor seja mais fácil conhecer a compatibilidade com o biopesticida. Mas assim, então, para trazer um exemplo, né? A gente utilizou aqui um trabalho que a gente fazia com citros, né? Como eu falei, para a diaforina. Então, a gente pegou inseticidas, acaricidas, fungicidas e fertilizantes foliares utilizados para a cultura de citros. De modo geral, todos foram compatíveis com a Isaria, que era o produto que a gente estava desenvolvendo. Mas os fungicidas que tiveram mais efeitos. Então, eu quero mostrar aqui um trabalho que eu fiz também no meu doutorado, lá no CEPAV, né, La Plata, onde quando eu trabalhava com Isaria, aí nesse caso Isaria era para mosca branca, não era para diaforina. Então, eu quis estudar quais que os fungicidas ampliamente utilizados, pelo menos lá na Argentina, né, que aqui na figura tem os nomes dos ingredientes ativos, né, de cada um dos fungicidas, podia interferir com essa Isaria que ia ser desenvolvida para um produto para controle de mosca branca. Então, de modo geral, a gente está vendo aqui a germinação de 2 cepas de Isaria, né, que a gente tem, e esses fungicidas utilizados aqui, principalmente a azocitrobina e a carbendazim, né, são que mais efeitos tiveram
e reduziram a germinação dos conilhos. Então, o que vai acontecer? Se eu misturo esses conilhos com alguns desses fungicidas, né, na minha cauda, os conilhos vão ficar inviáveis, eles não vão poder germinar. Então, mesmo eles tendo uma aplicação ótima em campo e eles conseguindo ficar na cutícula dos insetos, eles já vão estar inviáveis porque você misturou na cauda com esses fungicidas. Então, eu recomendaria não usar esses fungicidas para essa área, né? Mas, de novo, isso não foi formulado, eram os conilhos sozinhos sem formulação. Se a gente desenvolver uma formulação legal, aí pode ser que a proteção seja maior. E aqui, para vocês verem, que o importante do fungicida não é só na germinação dos conilhos, ou seja, não só que eles matam o conilho, sino que também pode interferir na virulência, ou seja, aqueles conilhos que ainda ficaram vivos, né, e eles conseguem penetrar no inseto, eles vão causar uma mortalidade menor ao estar em contato com esses fungicidas, né, que outros. Então, o fungicida não só interfere na germinação dos conilhos, né, sino também na virulência, enquanto ele pode matar a seu inseto-alvo. E então, para finalizar aqui a minha palestra, eu queria fazer umas considerações finais, onde eu gostaria primeiro de destacar 3 pontos. Que o corpo dos insetos, né, tem essas barreiras, então é muito importante você desenvolver uma formulação, usar ajuvantes que permitam esse contato do conilho com a cutícula do seu inseto-alvo, né? Esse é um ponto que a gente falou bastante, né? Principalmente, né, lembrando que os adultos são uma fase mais resistente, né, que as ninfas, então, de preferência, desenvolver uma formulação onde atinja a fase mais resistente, porque com certeza, se você conseguir matar o adulto, você vai conseguir matar as ninfas. Então, se você desenvolver uma formulação ótima para adultos, também vai ser muito boa para as ninfas. O outro ponto que eu queria destacar também é desenvolver formulações, né, que gerem uma proteção e uma estabilidade das estruturas fúngicas, né? Como eu falei, uma proteção para essas condições adversas, né? E eu recomendaria, se possível, usar ajuvantes específicos para produtos biológicos, né? Tem várias empresas que já estão desenvolvendo ajuvantes específicos para produtos biológicos e não utilizar ajuvantes utilizados normalmente para o desenvolvimento de agroquímicos, porque com certeza isso vai ter um efeito maior nos conilhos. Então, de preferência, utilizar ajuvantes, né, que já tenham um potencial e sejam utilizados para produtos biológicos, porque não vão ser tão tóxicos para os fungos. E para finalizar, a aplicação em campo, né, eu recomendaria também utilizar ajuvantes, né, que utiliza muito na cauda, né, que sejam compatíveis com o fungo e, principalmente, também reduzir o uso de agroquímicos aplicados em carona com os biopesticidas. Ou se vai utilizar de carona, utilizar agroquímicos que sejam compatíveis com os fungos. Então, isso são umas dicas que eu quis falar de como melhorar a eficiência dos fungos, né? Mas, para finalizar minha palestra, eu queria agradecer justamente a todos pela presença, por me estar escutando, né? Por ficar aqui até o final da minha palestra, né? E também gostaria de agradecer a todos meus colegas, tanto do CEPAV, lá em La Plata, como aqui do laboratório, né, de patologia, a Unesp, a todos meus colegas da Unesp, né, porque fizeram que essa pesquisa leve na frente e eu aprenda bastante, né, dessa parte. E também a minha família, né, que está longe, está lá na Argentina, e a meu marido que está aqui com minhas 2 filhas, trancado lá, tadinho, para não interferir agora na palestra. Mas eu fico aqui à disposição para poder discutir, né, apresentar certos pontos, e fico aberta para perguntas. Sim, doutora, muito obrigada. Temos várias perguntas, aliás. Enquanto a senhora descansa a garganta, eu vou fazer uns comentários aqui, vou ler alguns comentários super interessantes. Olha só, o que temos aqui, ó? Igor Sena, de Jaboticabal, São Paulo. Parabéns, doutora Celeste, pela excelente palestra e a Bionat por continuar levando conhecimento de qualidade aos produtores. Muito obrigada, Igor Sena. Obrigada, olha aqui, ó, Igor. Henrique Vieira. Boa noite, excelente live. Já estamos na 8ª e só aumentando o nosso aprendizado. Muito bom, obrigada, Henrique. Vou mandar um abraço aqui também para o Jean Carlos Frezinguelli, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que está nos acompanhando também. Horácio, excelente.
Leonardo Valino, magnífica essa live, com um conteúdo excelente. Obrigada, Leonardo. Olha, sucesso, hein, doutora? Foi sucesso. E olha só, tem uma mensagem aqui, deixa eu achar, que eu achei super interessante, que é a do André Arnosti. Boa noite, doutora Celeste. Parabéns pelo Dia do Biólogo. É o André de Ipeúna, São Paulo. Aqui no Brasil é comemorado hoje o Dia do Biólogo, doutora, 3 de setembro. Olha que bacana. Obrigada, eu sou bióloga também, então obrigada, André, mesmo. Obrigada pelo carinho, André. Super atencioso, André. Obrigada pela lembrança, André. Parabéns para os biólogos que estão nos assistindo também. Vamos para as perguntas, então? Podemos, doutora, começar? Tem várias perguntas para a senhora responder. Olha aqui, ó. Vou começar com a do Eric Herman. O Eric, ele está sempre aqui presente nas nossas lives, acompanha bastante. Ele diz o seguinte: boa noite, doutora Celeste, excelente apresentação. Até que ponto os protetores UV fornecem proteção aos fungos? E outra pergunta, essa proteção é suficiente para manter a viabilidade dos conídeos no campo por quanto tempo em condições de alta insolação? Então, tem várias moléculas de protetores de luz UV, né, no mercado. Quando eu testei algumas mais relacionadas na parte dermatológica, como eu falei, né? Porque se não é tóxico para o ser humano, eu achava que não ia ter tanta toxicidade para os conídeos. Porém, algumas das moléculas que eu testei sim foram tóxicas. Então, o que eu recomendaria é você testar essas moléculas que você vai trabalhar, né? Lembrando que geralmente são concentrações muito baixas, né? Então, qualquer delas não interfere na viabilidade dos conídeos. Mas dependendo da espécie do fungo, também eles são um pouco mais tolerantes à luz ultravioleta. Por exemplo, eu fiz um trabalho no laboratório onde comparei a Isaria versus Boveria, né? Eu tinha 2 cepas, né? Eu não posso generalizar que todas as Isaria e todas as Boverias vão fazer igual, né? Mas eu comparei 2 cepas, uma de Isaria e uma de Boveria, e a Isaria foi muito mais tolerante à luz UV, sem formulação nenhuma, né? Então, eu colocava a Boveria e a Isaria com o Twin, exponia na luz UV, e a Boveria, por volta já das 4 horas, a viabilidade dela caía muito. Mas quando a gente trabalha com a Isaria, ela conseguia ficar viável até por 6 horas ainda. Então, eu acho que também é uma característica própria da espécie do fungo. A Boveria é um pouco mais branca, né? A Isaria mais cinza, mais roxo. Então, não sei se também está relacionado com os carotenoides, que pode ter o conídeo. Mas, dependendo da espécie do fungo, eles podem ser mais ou menos tolerantes. E se você ainda misturar com um protetor de luz UV, né? Eu acho que aí o seu efeito vai ser maior. Mas algumas moléculas de protetores são tóxicos para o fungo. Então aí tem que, eu falo que é brincar, né? Mas testar diferentes concentrações desse produto, né? Para ver qual que não inibe ao conídeo. Não sei se consegui responder a pergunta. Olha só, a Elisa, o Emura, ela fez uma pergunta parecida. Ela está pedindo se a senhora poderia passar sugestões de protetores UV, por gentileza. Depende muito, é não isso, lembro doutora, agora. como a senhora falou? Tem que testar? Então, tem muitas moléculas. Tem muitas moléculas de protetores de luz ultravioleta. Eu não lembro agora os nomes, que já trabalhei faz tempo com isso. Mas se você pegar o catálogo, né, dos que são protetores utilizados na parte dermatológica, né, tem bastante moléculas utilizadas lá. Eu não poderia te falar o nome pontual, mas é só você dar uma procurada na parte mais dermatológica. Eu sempre quis selecionar moléculas que tem mais na parte do ser humano, né, ou que seja mais de origem vegetal, para tentar reduzir essa toxicidade com o fungo. Legal. Doutora, pergunta da Fransuelen Alves. O uso de silicato de potássio aumenta a eficiência dos fungos? E sobre a mistura em tanque, não prejudica os fungos? Nossa, aí ela me pegou. Eu não sei o que te falar aí com esse silicato. Eu nunca trabalhei com ele, mas a gente poderia fazer um teste. Eu proponho para você me mandar uma amostra, a gente faz um teste no laboratório tranquila para tirar essa dúvida. Mas aí já não sei o que te falar, eu nunca testei ele. Muito bem. Vamos lá. Pergunta do Paulo Sérgio Andriani. Doutora Celeste, após a morte do inseto causada pelo fungo, esse fungo irá permanecer no ambiente? E se sim, por quanto tempo? Então, depende muito, de novo, da espécie do fungo, né? Mas, geralmente, os insetos,
quando eles são mortos pelo fungo, aí eles caem, né? Ou ficam aderidos na planta, mas a disseminação desses conídeos é muito ampla, né? Eles se disseminam muito bem pelo vento, pela chuva. Então, ou eles são disseminados pelo ar, ou eles caem, o inseto morto cai no solo e ele fica lá. E a persistência dos fungos no solo é muito alta, pode ficar por anos lá no solo. Por isso que muitos fungos também podem ser isolados do solo. Quando a gente pega, geralmente, os fungos, né, uma ocorrência natural, a gente vai procurar insetos, né, que estão infectados. Mas também a gente pode pegar o solo e isolar esses fungos que estão lá no solo, tá? Tem vários métodos para você isolar eles do solo, que dá para discutir aqui também, se vocês quiserem, mas eles têm uma persistência muito boa no campo. Lembrando das aplicações, né? Porque se fosse numa plantação que a aplicação de agroquímicos seja baixa, a persistência do fungo vai ser maior. Mas se você tem uma aplicação intensa de agroquímicos que também interfere nesse fungo que está lá no ambiente, isso vai reduzir a permanência dele, né? A persistência dele no ambiente. Olha só, temos mais comentários muito interessantes aqui. Ó. O Fábio Gonçalves de Carvalho diz o seguinte: parabéns pelo conteúdo. A Bionat está dando um show, tanto para a evolução técnica de todos os envolvidos, quanto para a divulgação do processo da utilização do controle biológico. Olha que bacana, né, doutora? Comentário aí do Fábio Gonçalves de Carvalho. Muito obrigada, Fábio. E olha também. Eu adoro aqui, fazer essas. Desculpa. É bacana, eu ia falar, né? que eu adoro Imagina. Divulgar essas coisas, né? Mostrar que o controle biológico tem potencial, né? E mais com fungo. É muito legal fazer essa divulgação de conhecimento para todo mundo. Com certeza. Olha aqui, ó, Adalto Aparecido Espíndola. Muito bom, adorei a palestra. Obrigada, Adalto. Temos a Anaí, excelente. Saludos desde La Plata, da Argentina. Olha aqui, falei que a gente tinha público internacional hoje? Olha, Anaí, olha, que lindo. Vou falar um pouquinho espanhol, pode ser? Mas claro, por favor. Aqui, Leonardo Duarte, parabéns pela apresentação, excelente conteúdo. Alejandra Gutierrez, felicidades, doutora Celeste, excelente. Saludos da Argentina, graças. Graças, Alejandra. Olha, Ale, que lindo. Alejandra foi... Olha... Alejandra foi colega minha do CEPAV, então eu fico feliz que ele está me escutando e vou falar espanhol para eles. Muchas gracias, chicas, por estar me escuchando. Muchas gracias. Estou emocionada que ustedes estén acá escuchando. Muito bom, doutora. Vamos para os nossos moderadores, então. Eu sei que o William Pacheco tem uma perguntinha já formulada na ponta da língua, né, Pacheco? Isso mesmo. Doutora Celeste, a gente pode armazenar o fungo e manter o vigor dele? Como é que é isso? Então, se a gente armazenar o conídeo sozinho, né, após o processo de extração, você produz ele na biofábrica, aí você extrai. Se fosse o conídeo bem seco, com baixa porcentagem de umidade, dá para você armazenar no freezer, né, uma câmara fria, para depois você formular na hora de comercializar. Dá para fazer isso. Também dá para formular e armazenar já no produto final. Mas aí vai depender dos componentes da formulação, se não vai interferir com a viabilidade deles. Então, tem muitas biofábricas que geralmente eles produzem em quantidades conídeos, estocam eles, né? Lembrando que de preferência na condição fria, para ele não perder a viabilidade, né? E aí depois ele é formulado e vai fazendo vários lotes do biopesticida. Mas tem que ficar muito atento que não caia a viabilidade. Porque se você armazena uma temperatura ótima, né, o fungo pode germinar e aí a viabilidade do seu produto vai ser inferior. Agora, se você armazena ele na condição fria, geralmente ele fica muito mais estável. Tanto na formulação, já formulado, como o conídeo sozinho. Vamos voltar aqui, então, para as perguntas. Pode ser, Pacheco? Temos várias aqui ainda, viu, doutora, para a senhora responder. Olha aqui, ó. Perguntinha do Jean Carlos Frezinguelli, de novo. Parabéns pela palestra. Doutora, diante dessa evolução de proteção que a senhora comentou durante a palestra, em algum momento existirá um produto que permita a mistura dos fungos com qualquer químico?
Isso vai ser desenvolver um adjuvante, uma formulação que dê total proteção para o fungo, né? Mas também tem que ver muito na molécula dos agroquímicos utilizados, né? Mas eu acho que como está evoluindo todo o processo de formulação, as indústrias químicas estão desenvolvendo adjuvantes, né? Bem focados para a parte biológicos, né? Eu acho que a gente tem esperança de ter, sim, uma formulação ótima que o fungo esteja bem protegido e sejam altamente eficientes em campo. Eu tenho esperança que vai dar certo. Que bom. Pergunta do Heitor Gonçalves. Ótima explicação, doutora. Cada vez mais claro. Comentário, desculpa, Heitor. Ótima explicação, professora. Cada vez mais claro de como fazer uma excelente aplicação à base de fungos. Muito bom. Obrigada. Tem uma outra aqui da Françoelen, também deu uma boa noite, disse que foi uma ótima palestra, e ela quer saber o seguinte: como melhorar a eficiência em campo onde as condições são adversas e o produtor precisa controlar a praga? Já existem estudos no controle de tripés com Isária? É isso, doutora? Isária, isso. Tem alguns, não sei se o produto está registrado, mas a gente fez uns testes, sim, com Isária para trips, né? E a Isária mata muito bem trips também, consigo infectar bem. Mas também depende muito da formulação. Mas eu acho que tem eficiência, sim, para controle de trips. E dependendo das condições climáticas, se você seguir essas recomendações que eu te falei, de evitar a radiação solar muito alta, umidade ou tempo muito seco, o fungo vai matar, sim, o trips. E ainda se ele está formulado com uma formulação ótima, você vai ter ótimos resultados, sim. A Isária vai muito bem com o trips. Temos perguntas. Eu não vou gastar meu espanhol, doutora, porque realmente vou passar vergonha. Mas, por favor, nós temos uma pergunta do Rodrigo. Ele diz o seguinte, ele mandou em espanhol, tá? Excelente apresentação, Celeste. Qual seria a concentração ideal de conídeos por ml em uma aplicação? Então, vai depender muito da dose que você precisa ser o produto. A gente faz experimentos no laboratório primeiro, né? Considerar os bioensaios, para determinar qual é a concentração letal desse fungo para a sua praga-alvo. Então, a gente desenvolve primeiro bioensaios em laboratório para determinar qual é a concentração que mata os 50% dos insetos. Para você ter uma base de, eu preciso pelo menos essa concentração em campo. Geralmente, é no torno de 5 por 10 a sexta, a sétima, mais ou menos, conídeos por ml. O que seria se eu tenho a sexta, imagina aplicando em 1.000 litros por hectare, vai ser uma concentração da 12ª, né, no campo. Então, geralmente, as concentrações que a gente tem que desenvolver, não tem que ter uma concentração muito elevada, porque depois vai ser muito difícil você produzir na biofábrica, né? E ter um produto com uma concentração muito alta. Então, o principal para você saber e ter um norte de qual que tem que ser a concentração ideal para que seu produto seja eficiente, é justamente fazer esses bioensaios no laboratório. Tendo uma base de quanto deveria ser sua concentração, aí você vai ficar fazendo formulações que, às vezes, a mesma formulação tem um potencial no seu produto que faz que você consiga reduzir um pouco a concentração desse fungo para ter resultados em campo. Então, eu pensaria primeiro na fase mais acadêmica, né? Fazer um bioensaio sem formulação nenhuma, para saber a virulência do seu fungo, e depois fazer outro bioensaio quando esse fungo já está formulado e saber qual é a concentração do produto formulado que você precisa para levar em campo. Tá? E aí depois lembrando que dependendo qual seja a cultura, é o volume de cauda que você vai aplicar e a concentração que vai ter que ter nesse volume de cauda. Uma questão mais de concentração, né? Contas de volume, mas qualquer coisa a gente fala em particular e te explico bem as contas, não tem problema nenhum. Temos aqui, mais comentários vindos da Argentina, olha só. A Cláudia Lopes Lastra diz: muito boa apresentação, Celeste, bom compartilhar com todos, parabéns da Cláudia. Tem uma outra aqui do Manuel Rueda, meus parabéns para a doutora Alessandro, ótimo trabalho. Claro. A Cláudia foi minha orientadora da Argentina, eu fiz o doutorado com ela,
Então, fico feliz que a Cláudia está comentando, está assistindo aqui, e até coloquei ela trabalhar lá no CEPAB, né? Então, eu fico feliz, Cláudia, que esteja escutando-me. Sim, ela mandou duas, ela até mandou aqui, ó. Ela mandou duas vezes, ó. Parabéns para você, Celi. Proud of you. Abraço. E o Alex Kreiter, muito boa palestra. Felicitações desde Argentina. Muito bem. O José Eduardo, parabéns. Ah, o José Eduardo brasileiro, ó. Parabéns pela palestra, tema importantíssimo. Muito bacana. Obrigada, professor. O José Eduardo é um exemplo, né, de fungos para falar, né? Junto com o Ítalo também, meu orientador. São dois exemplos, né, para falar. Então, obrigada mesmo, professor. Bacana saber que eles estão conectados, né? A Elisa Uemura aqui, doutora Celeste, fala parabéns pela excelente palestra, obrigada por todas as informações. E agora eu vou passar a bola para o doutor Marcos, que tem uma pergunta também. Vamos lá, Marcos. Eu não escuto. Doutor Marcos está com o áudio fechado? Vamos lá. Agora sim. Vamos lá. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Imagina, vamos lá. Primeiramente, né, gostaria de agradecer a Celeste, né, pelo privilégio de estar vendo a apresentação dela, né. Então, Celeste, a gente vê no campo, né, que muitos produtores utilizam o mesmo pulverizador, né, para aplicar fungicida, para aplicar qualquer outro produto, né. E depois o produtor ele tem que fazer, muitas vezes ele tem que fazer a aplicação do fungo nesse aplicador, né? Então, o que você recomenda? É importante fazer a limpeza, né? Um adjuvante para a limpeza desse pulverizador seria interessante, né? Para ajudar o produtor a estar manejando a cultura? Sim, eu acho muito importante, porque mesmo você não aplicando o produto de carona junto com outros, o mesmo trator fica um monte de resíduos, né? Fica uma costra no trator. Então, é sempre muito importante limpar bem o trator, né? Na hora de aplicar. Porque mesmo você aplicando só o biopesticida sozinho, ele pode ter interferência por aqueles resíduos que ficam no trator, né? No pulverizador. Então, eu recomendo, sim, fazer uma boa limpeza, de preferência umas 3 lavagens, né? Mas vai levar muita água, né? Mas ter o trator sempre bem limpo na hora de aplicar, né? Porque ele pode interferir com o seu fungo. E também, se usar algum produto de carona, né? De preferência, usar produtos que sejam compatíveis com o fungo. De preferência, não fungicidas, né? Se fosse fungicida, eu recomendaria alternar a aplicação. Aplicar o fungicida e depois o fungo, ou o contrário, primeiro o fungo, depois o fungicida, tá? Mas eu preferiria não misturar o fungicida com o fungo. Vou fazer uma última pergunta aqui, porque ainda tem várias, viu, doutora? Mas vou ter que escolher aqui. Eu acho que eu vou para a pergunta, ai, meu Deus, do Sérgio Pascolati. Doutora, como conseguir uma formulação eficiente com blastóporos, os quais são menos resistentes do que os conídeos aos fatores abióticos? O que fazer para manter a viabilidade? Então, tem produtos ainda no mercado agora à base de blastósporos. Eu vou explicar rapidinho para quem não saiba. O blastosporo é uma estrutura unicelular e geralmente ela não tem essa proteção como os conídeos, né? Os conídeos são uma estrutura de resistência dos fungos. Os blastosporos são produzidos no interior do inseto, né? Como a gente viu no ciclo de infecção. Mas esses também podem ser produzidos nas biofábricas por fermentação líquida, né? Tem meios específicos para produzir eles. E esses blastosporos, sim, são mais sensíveis, né? Às condições ambientais. Então, a gente tem que desenvolver uma formulação muito mais cuidadosa. Por quê? Porque tantos componentes da formulação podem interferir com a viabilidade dos blastosporos e também eles expostos em campo. Então, eu não poderia te falar qual que é a melhor receita para blastosporos, né? Mas, geralmente, quando a gente faz blastosporo, faz uma formulação em pó, porque aí você seca ele bem gradual, bem devagar, para ele não sofrer um estresse, né? E aí você consiga ficar ele mais estável com uma formulação em pó, tá? Essa formulação em pó vai ser fácil de misturar também, né? Porque geralmente leva outros componentes, né? Mas se eu sou uma pessoa que prefiro ainda continuar com conídeos, porque é uma estrutura do fungo mais resistente que os blastosporos. Mas o fato de trabalhar com blastosporo faz que a biofábrica seja mais fácil de produzir, porque é só com fermentação. Então, uma metodologia fácil de implementar na biofábrica
por isso que os blastosporos estão sendo utilizados. Mas eu tenho minhas dúvidas se eles são tão eficientes em campo como é no caso dos conilhos. Eu deveria fazer um teste, eu não acompanhei nenhuma aplicação com blastosporos para falar disso, mas eu acharia que os conilhos são um pouco mais resistentes sim, e a eficiência seria melhor. Bacana, doutora, muito obrigada. Ficaram aí umas perguntinhas para a senhora responder, mas a gente envia por e-mail para ninguém ficar sem resposta, combinado? Combinado, manda, fico à disposição para tirar perguntas, tá meu e-mail também, fica à vontade para entrar em contato comigo, que eu adoro falar dos fungos, né, e mostrar a potência dos fungos, então, eu fico à disposição para todo mundo. Inclusive teve, acho que se não me engano foi a Françoellen que perguntou se a senhora poderia disponibilizar a apresentação, então depois a gente faz a ponte aí, né, Luciano, a gente faz a ponte Isso, com a Françoellen e com a doutora. Ela entra em contato comigo e fala com ela, não tem problema nenhum. Combinado, então. Muito obrigada mais uma vez. Luciano, palestra boa, hein? Muito boa, né? Cada vez melhor. Parabéns, então, doutora Celeste. Ó, na verdade, duplo parabéns. Primeiro, parabéns pela brilhante palestra. Esclareceu muitas dúvidas, né, pessoal? Tenho certeza que todo mundo gostou. E também pelo Dia do Biólogo. Parabéns, né? Também aproveito aqui. Muito obrigada. Aproveito o gancho aqui para parabenizar todos os biólogos, né, que nos assistiram. Temos vários que trabalham com a gente lá da Bionat, então parabéns especial ao Dia dos Biólogos. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigada, Luciano. William Pacheco, quer comentar alguma coisa? A doutora Celeste sempre muito precisa, muito esclarecedora. Parabéns pela palestra, muito obrigado mais uma vez, né? Agora a gente pode deixar você com as suas filhas e com o seu marido também, né? Então, boa noite, obrigada, boa noite obrigada. A todos. Boa noite a todos que ficaram conosco mais nessa live. Esperamos vocês nas próximas. Sim, sim, sim. Semana que vem estaremos juntas, todos juntos de novo, né, doutor Marcos? Com certeza. Então, teremos novas lives, né? Então, a Patrícia vai estar falando, né? Não vou adiantar, né? Então, primeiramente, né, gostaria de agradecer a todos por ter presidido, né, essa live até aqui, né? E preferencialmente, né, também para a Celeste, né, pelo aceite no convite, né? A gente trabalhou aí 7 anos junto, né? Então, uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente. Foi um prazer muito trabalhar obrigada com você, mais uma Marcos. vez. Estou com saudade também. Que bacana. Muito obrigada mais uma vez, doutora, então, pela participação. Obrigada aos meus companheiros moderadores, Luciano Pacheco, doutor Marcos. Uma ótima noite para vocês. A gente se encontra quinta que vem. E eu quero lembrar para você que está nos acompanhando que teremos outra live quinta-feira que vem, dia 10 de setembro, que dessa vez vai ser com o Dr. Sérgio Florentino Pascolati, professor titular da Exalc USP, e ele vai falar sobre a utilização de micro-organismos na indução de resistência de plantas a fitopatógenos. Certo? Então, mais uma vez, já falei, vou falar de novo, um parabéns especial aí para todos os biólogos que nos acompanham, continuem acompanhando as lives da Bionat. Quinta-feira que vem a gente se vê, um grande abraço, ótima noite e até lá!